Amados, nós queremos continuar nossos estudos. Estamos estudando um livro do Apocalipse, né? Eu estou aqui meio sentado, meio em pé, já falei para os irmãos a razão. Espero que os irmãos todos entendam. Eu quero apenas retomar aqui a estrutura do capítulo 14 de Apocalipse, para que então nós possamos retomar rapidamente o sétimo selo, ok? A grande tribulação, ela tem o seu começo exatamente no sétimo selo. Isso porque o primeiro, segundo, terceiro e quarto selos, que falam do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo amarelo, são, na verdade, o princípio das dores. Então, os 4 primeiros cavalos têm uma correspondência com o que diz em Mateus, capítulo 24. Quando Jesus, falando sobre o princípio das dores, ele fala que o princípio das dores seria marcado pelos falsos profetas, que oferecem sempre uma falsa paz, como nós lemos, por exemplo, no Antigo Testamento. Os falsos profetas estão sempre dizendo paz e segurança, quando Deus não diz que haverá paz e segurança. O princípio das dores seria marcado pelos falsos profetas, pelos falsos cristos, né? Seria marcado pela guerra, pela fome, pela mortandade, ou seja, é exatamente o conteúdo dos 4 primeiros selos, que é ali o anticristo, no primeiro momento oferecendo uma paz, fazendo um acordo de paz com Israel. E então, em seguida, o cavalo vermelho, que é a guerra, o preto, que é a fome, o amarelo, que é a morte. E aí vem o 5º selo, que é o clamor dos mártires, que clama a Deus para que Deus possa agir, ou que Deus possa reagir a tudo aquilo que os perversos fizeram contra os filhos de Deus ao longo das eras. É o clamor dos mártires. E é neste momento, então, que se abre o 6º selo, em que acontece o arrebatamento, não de toda a igreja, como já declaramos isso aqui com bastante ênfase, mas o arrebatamento somente dos cristãos vencedores, levando em conta que o arrebatamento é um galardão. Na verdade, se trata de um prêmio, uma recompensa àqueles que vencerem nesse tempo de graça no qual estamos vivendo. Então, isso é o 6º selo. Então, o 7º selo, que está no capítulo 8, nós vamos começar no capítulo 8 hoje, começa então, portanto, a grande tribulação. Eu pedi para os irmãos só retomar aqui o capítulo 14, só para os irmãos se lembrarem de que o capítulo 14, ele nos mostra o quê? A estrutura, ou pelo menos os 3 pilares da grande tribulação. São 3 grandes acontecimentos que marcam a grande tribulação. Seria mais ou menos assim, para você resumir os acontecimentos da grande tribulação, você tem que saber aqui a primeira voz, no versículo 6, a segunda voz no versículo 8 e a terceira voz no versículo 9. Por quê essas 3 vozes? Porque antes da primeira voz, nós temos o arrebatamento dos cristãos vencedores, aqui chamados de primícias. Ou seja, os primeiros que foram colhidos da grande lavoura de Deus. Então Deus vai colher toda a lavoura para si. O que é a lavoura? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. O apóstolo Paulo diz: vós sois a lavoura de Deus. A igreja é a lavoura de Deus, o que está de acordo com a parábola lá de Mateus capítulo 13, que Cristo vem como semeador, ele semeia a palavra no coração daqueles que ouvem a sua palavra. Essa palavra pode cair em vários tipos de coração, sabendo que somente naquele cujo coração é uma boa terra é que frutifica. Esse em cujo coração frutifica a palavra do reino, essa pessoa, agora, uma vez crendo e recebendo para dentro de si o evangelho do reino, ela é transformada em semente. Próximo passo, que é a próxima parábola, parábola do trigo e do joio. Como é que começa a segunda parábola? Novamente o semeador sai a semear, e agora ele vai semear a semente não mais no coração do homem. Agora ele vai semear a semente no campo. Aí o capítulo 13, no 38 diz, o campo é o mundo.
Então, olha só como as parábolas são muito claras. Na primeira parábola do semeador, a terra na qual a semente é plantada é o coração do homem. Perfeito? Na segunda parábola, agora a terra onde se planta a semente é o mundo. Por quê? Porque na primeira parábola do semeador, se semeia no coração para que essa pessoa seja regenerada. Ou seja, seja feita, constituída, gerada, um filho do reino. Portanto, a primeira parábola visa o gerar os filhos do reino, individuais. Quantos são agora os filhos do reino? Tantas são as sementes na segunda parábola do trigo e do joio. Porque agora as sementes a serem plantadas não é mais a palavra, agora são os filhos. Portanto, é semeado pessoas no campo. O campo é o mundo. Então o Senhor plantou uma grande seara, ele plantou, né, uma seara no mundo. Deus tem uma seara no mundo. Perfeito, queridos? E essa seara é o povo de Deus, é a igreja de Jesus Cristo. Não confunda a igreja com denominação. Denominação apenas identifica os ministérios. Enquanto que a igreja é única, é o corpo de Cristo, que está plantado na terra. Então, uma vez que a igreja é a lavoura, então o Senhor há de colher toda a sua lavoura. Então, aqui no capítulo 14 de Apocalipse, coloca-se a figura exatamente de uma seara e de uma colheita. Então, no versículo de 1 a 6, colhe-se as primícias. Estes, chamados de primícias, estão em pé sobre o Monte Sião. E estar em pé sobre o Monte Sião no versículo 1 é o mesmo que está diante do trono no versículo 3. Então o Monte Sião ele é apenas uma figura para ilustrar que esses estão alçados, estão levantados, estão erguidos, oferecidos a Deus numa posição de vitória, de triunfo. E agora são oferecidos a Deus para o desfrute de Deus. Então observem que os vencedores serão para Deus um desfrute. Ao passo que o fato de eles serem arrebatados é para eles um galardão. E aí vem o quê? Primeira, segunda e terceira voz. É a estrutura. O que se segue é o arrebatamento das primícias. De 1 a 6. Do 6 e 7, desculpe-me. É a pregação do evangelho do reino. Melhor, do evangelho eterno. Então, quando é que o evangelho eterno será pregado? Quando é? Durante a grande tribulação. Observe uma coisa, olhem para mim. Eu falei de semana passada e quero insistir nisso, porque é de extrema importância. A gente ouve muito falar sobre o evangelho, né? O evangelho, não é assim? Todos estão falando, porque o evangelho de Jesus Cristo diz isso. Mas nós nos deparamos, primeiramente, no aspecto negativo, com o falso evangelho. O falso evangelho é aquele evangelho que, ainda que leve ou que fale o nome de Jesus Cristo, não prega o verdadeiro Jesus Cristo. No sentido de que o evangelho de Jesus Cristo tem que apresentar o Jesus da Bíblia. Não o Jesus do de volta à palavra. Pastor, mas não é o de volta à palavra, é o Jesus da Bíblia. Porque a Bíblia não é de volta à palavra, ela é a própria palavra. Perfeito? Não o Jesus da Igreja Católica, ou da Batista, ou que seja da Presbiteriana, ou da IURD, ou mesmo daqui, para que ninguém ache que nós estamos aqui desmerecendo os demais ministérios. Não é isso. É que nós temos que entender que o evangelho que está na Escritura fala do Jesus da Bíblia. E, portanto, quantos ministérios quiserem pregar a verdade, deverão pregar o Jesus da Bíblia, aquele que está de acordo com a Escritura, não de acordo com a tradição, não de acordo com os costumes, não de acordo com os movimentos. Imagine, quando eu nasci no século XX, eu nasci no declínio do movimento pentecostal. Por que no declínio? Porque é no declínio de um movimento que nasce um outro movimento. Então já ascendia no século XX, final do século XX, o movimento neopentecostal. Então, o movimento, quando surge um movimento, ele vem em ascensão no mesmo momento em que o anterior está em declínio. Só pode surgir um novo movimento quando o outro declina. Assim a história. Então eu nasci no declínio do movimento pentecostal. Quem nasce agora no século XXI,
nasce o quê? Na ascensão, na prosperidade, no florescimento, no desabrochar do movimento neopentecostal. E aí há uma profunda diferença, inclusive de valores de um movimento para o outro. E quem nasceu no século XVIII, por exemplo? Tempo 1700 e alguma coisa, quando ainda não havia o movimento pentecostal, não havia. Então eles nasceram numa época, né, das grandes evangelizações, ali mesmo quando o arminianismo começou a ser difundido, né, porque surgiram vários missionários e aí a palavra agora sai da América e vai para o mundo. Agora vários países vão receber a difusão daquela palavra de acordo com um pensamento pós-reforma. Mas quem nasce no século XVI, nasce no pensamento de reforma. Vendo como há os movimentos? São movimentos que traz uma certa concepção do evangelho. Então é preciso que nós não nos identifiquemos jamais nem com reforma, nem com pentecostal, nem com neopentecostal, nem com movimento de evangelismo, nem com nenhum tipo de movimento, mas sempre procurando saber o Jesus da Bíblia, porque é esse Jesus da Escritura que não é histórico e não é estanque. Histórico que eu falo é que ele não tem início no século XIX, nem no XVIII, nem no XX. Ele não é particular de um século, não. O Jesus da Escritura é o Jesus que é o Filho de Deus, que é o Verbo encarnado, cuja história, obra e vontade e ministério estão aqui registrados. E que serve de modelo e de busca em todos os séculos desde então, para que não haja movimentos, mas para que haja uma experiência do Cristo verdadeiro. Então, o primeiro problema do Evangelho, esse problema negativo. Agora, falando-se do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a Escritura, embora nós saibamos que haja somente um evangelho e não dois, apenas um, esse evangelho único que fala de quê? Do Salvador. Do Salvador. Até porque o nome Jesus Cristo, porque o evangelho é de Jesus Cristo. Jesus quer dizer, no original, Yeshua, quer dizer exatamente Yahvé salva. Yeshua, o nome do Salvador, né, que nós falamos Jesus, uma questão linguística e fonética. Não vai sair por aí nas ondas da internet, nesses problemas de pessoa que, não, se você foi batizado no nome de Jesus, não serve, tem que ser no nome de Yeshua. Né? Porque o nome é Yeshua. Aí desse movimento sai outro, dizendo, não é Yeshua, é Yoshua. Né? Aí esses movimentos são facciosos. Deus, ele não está preso às línguas são dos homens. Não é de Deus. As línguas não pertencem ao céu, pertencem à terra. As línguas é uma questão fonética. Vocês terem uma ideia, se você for aprender, por exemplo, o chinês, você vai ter uma profunda dificuldade, porque o seu aparelho fonador, né, que faz parte do seu, que é físico, inclusive, ele vai ter que se adaptar agora a vários sons que não existem na língua portuguesa. Então você vai ter uma dificuldade imensa. Quem estuda inglês sabe da dificuldade que é de se pronunciar uma palavra em inglês, porque a dicção, todo o processo, desde o momento que o ar sai aqui, que é empurrado pelo diafragma, que vai passando pelos brônquios e vai acionar as cordas vocais, se é nasal, se é oral, se é, né? Tudo isso é uma questão, e tem a articulação, onde a língua vai e tal, os dentes, se é lábio dental, labial, bilabial. Não, tudo é essa questão fonética. Então, você tem que falar o nome de Jesus corretamente. Deus não está preso a isso. Isso é dos homens. Desde que você invoque o Filho do Deus vivo, cujo nome é Yahvé, e Yeshua, Jesus e Yoshua, Deus sabe aquele a quem você invoca. Deus sabe aquele em quem você crê. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, embora ele tem o quê? Ele tem prismas. No mínimo 3 prismas diferentes. É o que você vai encontrar como o Evangelho do Reino, Evangelho da Graça e aqui, Evangelho Eterno. Pastor, são 3 evangelhos? Não, é apenas um evangelho. O evangelho é a boa notícia. Então, a boa notícia acerca do Salvador se dá mediante o Evangelho da Graça, é um prisma do Evangelho de Cristo. Evangelho do Reino é outro prisma do mesmo Evangelho. E Evangelho Eterno, um prisma também do mesmo Evangelho.
Dele nós falaremos, talvez com maior precisão, quando estivermos falando sobre o anticristo. Ok? No versículo 8, está aí, é o julgamento. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E, portanto, o segundo pilar, o segundo marco que caracteriza a grande tribulação são os juízos, os muitos juízos. Desde os juízos dos selos, os juízos das trombetas, os juízos das taças, que vão atingir desde os elementos dos céus, sol, lua e estrelas, como os elementos da terra, a própria natureza, a erva verde, a água potável, a água do mar. Tudo vai ser atingido, de maneira que esses juízos julgam a grande Babilônia e a faz cair plenamente. É a vitória plena de Deus contra Satanás no que diz respeito ao seu projeto. Disso também falaremos quando estivermos falando sobre a grande Babilônia, capítulos 17 e 18. Mas entenda, em que consiste a grande tribulação? Nos juízos de Deus, nos mais diversos juízos, para destruir a Babilônia, ao mesmo tempo em que se prega, ou que será pregado, um evangelho eterno. E por fim, versículos 9 a 12, que é a grande questão na grande tribulação, que é o divisor de águas, que é exatamente aqui como eu posso colocar? Aqui é o começo do desfecho. Tá certo isso? O começo do desfecho? Não está errado não, né? O desfecho, ele tem que ter um começo para começar a desfechar, não tem? Mas os irmãos entendam que aquilo que começou lá na eternidade passada, o conflito, quando Lúcifer, aquele querubim, que hoje não é mais Lúcifer, jamais, hoje é diabo, Satanás, mas um dia ele começou a causar uma divisão no universo. Eternidade passada. Não, é porque o princípio está na eternidade passada. Perfeito? É porque o começo do tempo se dá no nosso tempo. Criação de Adão e Eva. Antes disso, a eternidade passada. O princípio se estabelece na eternidade passada. A divisão é eternidade passada, tempo, eternidade futura. O tempo não está para antes da criação de Lúcifer, está para a criação do homem. Perfeito? Continuemos. Então, aquilo que começou lá no início, lá atrás, na eternidade passada, quando começa aquela questão, a quem os anjos servirão? A Deus ou a Satanás? Não houve uma divisão, um rompimento? Não surgiu ali o império das trevas, numa relação de oposição ao reino de Deus? Pois bem, aquilo que começou lá, que foi transferido para a terra, que ficou ali representado isso pela árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ó, Satanás e Deus, a verdade, o engano, a luz e as trevas. De lá para cá, vai ser aqui o começo do desfecho, quando a besta que é a consumação do homem caído, assim como Cristo glorificado é a consumação do novo homem, a consumação do homem caído é o próprio anticristo, e então será o momento em que se dirá claramente que aquele que adorar a besta, esse estará condenado eternamente. Então é o momento que a humanidade se decidirá, né, com respeito a Deus e ao maligno, e portanto esses são os 3 pontos: o anticristo e sua obra e o seu reino, a queda da grande Babilônia por causa dos juízos divinos e a pregação do evangelho eterno. Isso é a grande tribulação em síntese. Mas vamos ver a grande tribulação agora em pormenores, tá bom? Capítulo 8 de Apocalipse. Eu quero começar o capítulo 8 de Apocalipse, 7º selo, lembrando a todos vocês que neste momento do capítulo 8, quando se abre aqui o 7º selo, há 3 situações. Primeiro, alguns cristãos, uma minoria, coloca isso no seu coração e na sua mente, uma minoria dos cristãos, dos verdadeiros cristãos. Eu não me refiro à cristandade enquanto um sistema, me refiro a pessoas, todos os cristãos que de fato no seu coração creem em Deus. E esses cristãos envolvem católicos, há cristãos genuínos no catolicismo, queridos. Cuidado para você não confundir catolicismo com cristãos.
O catolicismo é um sistema diabólico, maligno. Do mesmo jeito que outras facções dentro do cristianismo também são malignas. Mas é certo que há pessoas, não nos referimos a nenhum sistema, há pessoas que são genuinamente cristãs e que estão no catolicismo. E o que as faz verdadeiramente cristãs, embora estejam lá, é o fato de elas crerem no coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que Jesus Cristo se fez carne, o Deus se fez carne para morrer na cruz do Calvário, uma morte substitutiva, isto é, no lugar do homem, e crer que ele ressuscitou. É por isso que aquele carcereiro, quando perguntou para Paulo assim, o que farei eu para que eu seja salvo? Aí Paulo responde, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Lá em Atos 16, 31. Então qual é o requisito? Faça parte da igreja evangélica, tal, é isso? Crê no Senhor Jesus Cristo. No momento em que se pensa e se prega que a salvação é se você estiver aqui dentro, você tira a salvação de Cristo e transfere para a igreja. Não é a igreja que salva, é Cristo que salva. Quantos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu uma morte substitutiva, não a morte de um Marte. Jesus não foi um Marte, ele não morreu por uma causa. Ele não tinha nenhuma culpa e não devia morrer por nada. Ele morreu no lugar. Portanto, a morte vicária. Ele não foi assassinado. A Bíblia diz, ele entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida. E quando os homens o mataram, não o matavam de fato, mas faziam, por meio deles, cumprir o supremo propósito de Deus no que diz respeito à obra de redenção. Por isso que lá em Atos capítulo 4 é dito que no momento em que esses homens maus mataram a Cristo, se cumpria o que Deus havia determinado de antemão que acontecesse. Então, quantos creem na pessoa de Jesus e começa pela sua encarnação, o que envolve isso? Quem se encarnou? Foi um anjo? Se é assim que você crê, você está fora do evangelho e não tem salvação para você. Porque o evangelho diz, e o verbo que é Deus se fez carne. Porque anjo não pode redimir a ninguém. Entendem isso? A obra de encarnação, fala da divindade de Cristo. A obra de redenção, quando ele ressuscita, que diz respeito à substituição. E a obra na ressurreição, que diz respeito à intercessão, ou primeiramente a vitória sobre a morte, porque se ele não vence a morte, ele próprio seria prisioneiro da morte, e como ele sendo prisioneiro da morte, poderia salvar alguém. Então a ressurreição, como aquele que vence a morte, e agora sendo ele o primeiro a sair dos mortos, vencendo a morte, ele se torna o intercessor de todos aqueles que nele creem. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Entendem isso perfeitamente? Então, aqueles que são cristãos creem nisso. Deste modo. Pastor, eu ouvi dizer que o Espiritismo é cristão. Eles falam do Evangelho, não é? Segundo Allan Kardec. Aí foi bem, mas esse Evangelho, segundo o Kardec lá, ele confessa que Jesus Cristo é Deus encarnado? Se sim, amém. Se não, não. Eles confessam que a morte de Cristo foi uma morte vicária? Se sim, amém. Se não, não. Eles confessam que Cristo ressuscitou dos mortos e hoje está vivo, assentado à direita de Deus, como sendo a nossa garantia? Se sim, sim. Se não, não. Mas eu acho que não. É porque eles nem creem em redenção, eles creem em karma. Então, eles querem pagar seus próprios pecados e, portanto, quem quer pagar o seu próprio pecado pode pagar. Você dá conta de pagar, com certeza. O salário do pecado é a morte. Vá para a morte e estará paga a sua dívida. Mas quantos creem no Evangelho? Jesus Cristo, o Evangelho é uma pessoa. Está salvo. Seja em que lugar do tempo ou no espaço estejam. Portanto, uma minoria de cristãos, entenda isso, neste momento do capítulo 8 de Apocalipse, terá sido arrebatada. Uma minoria dos vivos, porque dos mortos são muitos. Mas qual a diferença dos vivos e mortos? É que os vivos,
serão arrebatados somente aqueles que vencerem no momento específico da vinda. Ao passo que muitos mortos são vencedores ao longo das eras. Então é maior o número dos arrebatados que serão ressuscitados para o arrebatamento, muito maior do que os vivos vencedores. Isso é tão claro no Evangelho, quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 24 e 25, falando do arrebatamento, o Senhor mostra que o número de vivos no arrebatamento são 2. E o número de mortos no arrebatamento são 10. Então, qual é maior, 10 ou 2? Por isso que eram 10 virgens. As 10, o que aconteceu com as 10? As 10 dormiram. Não foi 5 que dormiram. Não foram 5. Pastor, eu pensei que foram as 5 loucas que haviam dormido, porque eu pensava que aqui era o sono espiritual, o sono da negligência. O irmão não quer congregar mais, está fraquinho. Não, as 10 dormiram. Mesmo as 5 prudentes, também dormiram. Mesmo estando elas preparadas, também dormiram. Mesmo entrando elas para as bodas, também dormiram. Então as 10 dormiram. E qual a razão por que dormiram? É dito no texto: e tardando o noivo, foram todas acometidas de um profundo sono. A causa do sono é a tardança do noivo. Ou seja, o noivo não veio no tempo, no seu tempo, você morre. Ou não? Jesus veio no tempo de Paulo? Morreu. Ou seja, dormiu. Veio no tempo de Lutero? Então, morreu, dormiu. Então, o número das que dormem, das virgens que dormem, são 10. E o número dos vivos são 2. Perfeito? Aí, para ilustrar que nem todos os mortos são arrebatados no mesmo momento, é dito que 5 entram para as bodas, 5 não entram. Olha aí. E quando diz, estarão 2 no campo. Ó, são 10 virgens que dormem, mas no campo, somente 2. Olha, vocês estão no campo, não estão dormindo, estão acordados e, portanto, estão vivos. Um é tomado e deixado. Então, o próprio Evangelho, que foi dito pela boca de Jesus Cristo, disse: por ocasião do arrebatamento, nem todos vão. Porque há 5 que são loucas. E há 1 que não vigiou e, portanto, ficou. Então, o capítulo 8 começa com essa ideia. Primeira ideia. Poucos cristãos serão arrebatados neste momento, mas serão arrebatados. Poucos por quê, pastor? Ora, porque olhando para o nosso tempo, o que nós percebemos? Que a palavra tem sido negada ao povo de Deus. E o povo de Deus, muitas vezes, quando ouvem a palavra, olhe na sua experiência, quando você se aproxima de um cristão, é mais fácil você falar e compartilhar a palavra com um incrédulo ou com um crente? Fala, seja honesto comigo. Honesto. Na sua experiência. Você começa a falar com o incrédulo, ele te ouve, ele pode não aceitar, mas ele fica ali. Agora o crente vai dizer para o crente, aproxima de um crente e fala assim: olha, você nada pode fazer para garantir a sua salvação. Ele dá um pulo lá atrás. Ou não dá? Aí se você abrir a Bíblia e começar a mostrar, ele começa a se sentir desconfortável. Aí uns falam: olha, religião não se discute. Outros falam, outros preferem te evitar, começam a te evitar. Aí vai fugindo de você, fugindo, porque ele não quer se confrontar com a verdade. E é uma minoria que ouve, considera e ora. É quase nada. E ao orar, fala: Senhor, eu não quero ficar enganado, eu não posso. Então é lógico que temos que se aproximar da verdade com cautela, porque a verdade pode não ser a verdade, não é? Mas você não pode também, o quê? Se privar de conhecer a verdade. Então poucos são os que serão arrebatados, porque a maioria vive o pragmatismo religioso, mesmo em nome de Jesus. Se vai uma minoria, segundo lugar, fica uma maioria aqui na terra. Então, começa o capítulo 8 lembrando que uns vão, outros ficam. E terceiro, que os judeus,
Aqueles que são eleitos segundo a graça de Deus, não segundo a eleição carnal. Não há eleição carnal para Israel. Paulo já disse isso em Romanos capítulo 9. Os eleitos segundo a graça estarão selados na fronte com o selo do Deus vivo para passarem e permanecerem vivos até o fim, para que eles possam perseverar até o fim e aí, chegando até o fim no Armagedon, sejam salvos. São os 3 pontos. Então, vamos lá. Olhe na sua Bíblia. Vai começar a grande tribulação. Estamos aqui rindo, mas vai ser um desespero tão grande. Imagine só quando o arrebatamento acontecer. Sabia que o arrebatamento já foi muito crido? E hoje, embora defendido, não é muito crido. Já foi muito crido. Hoje, os cristãos ainda defendem. Não, certamente. Entretanto, quando você para pensar, você imagine só. Digamos que fosse agora o arrebatamento. Imagine eu sumindo aqui na frente de vocês, esse microfone caindo no chão. Não é estranho? Vocês não acham estranho? Assim, honestamente falando. Aí eu olho, o pastor Renato some, a irmã Heloísa, mas o que está acontecendo? O pastor sumiu, o meu marido sumiu, eu estou aqui fazendo o quê? Aí ela espera sumir também, mas não some. É brincadeira, minha irmã. Você vai sim. Vai dar um trabalho, mas vai. A João Batista desaparece. Aí desaparece uns 6 ou 7 daqui, o restante tudo fica aqui. Rapaz, mas que coisa, não é que era verdade? Irmãos, entenda uma coisa, eu quero que você entenda em nome de Jesus. O arrebatamento, do arrebatamento para frente, entenda, você está lidando com coisas espirituais. Entenda isso. Se você quiser compreender essas coisas que terão lugar a partir do capítulo 8 para frente, no âmbito da física ou do mundo físico, você não poderá entender jamais. Veio uma irmã que recentemente nos visitar, aí quando foi no final ela me pediu uma orientação acerca do inferno, tá, uns versículos e tal. Falou, não, pastor, porque eu estou fazendo um estudo e assim eu quero assim fundamentar tudo na física quântica. Fiquei pensando, embora a física quântica tenha um aspecto dessa questão mais espiritual, ou seja, que foge um pouco da matéria em si mesma, essa visível e tangível, né? Mas é complicado você querer entender as coisas. O Evangelho fala de coisas espirituais. Deus não está no mundo físico. O apóstolo Paulo diz que esses nossos sentidos, que são 5, visão, audição, olfato, tato, paladar, nos priva do mundo espiritual. Nós estamos escravizados a contemplar, a se relacionar apenas com o mundo sensorial. Querem ver uma coisa? Vamos falar de maneira bem simples. Nós vamos entender claramente isso. Tem gente que fala assim, olha, eu não acredito em Deus porque eu nunca vi a Deus. Não tem gente que fala assim? Ou seja, ele quer confinar a Deus para o mundo físico. Ver é mundo físico. Esse doutor fala, Deus é espírito. Então se você não vê, você não crê. Você imagine, pense você comigo, se há 100 anos, você pudesse voltar a 100 anos. Você pudesse voltar. E você voltasse exatamente quando não havia ninguém do século 21, somente você que voltou. Se fosse possível, ó, não estou dizendo que é possível. Se fosse possível, e você voltasse com toda a sua capacidade intelectual de compreensão do mundo, visão de mundo, para aquele tempo. Você visse aquilo tudo, o povo andando a cavalo, andando a camelo, andando a pé, né? Então, os primeiros aviões, eu não posso falar de datas aqui, mas aquela coisinha velha, esquisita, pequena, quase caindo. E você fala assim, olha, gente, vocês estão muito atrasados. Eu estou vindo de um mundo em que você vai ter um aparelhozinho assim chamado celular. Já viu? Celular? Não. Pois é. Aí você vai e digita assim um número, aí você fala com uma pessoa lá no Japão. Eles iam falar o que de você? Por quê?
Vocês lembram daqueles filmes, daquela série Guerra nas Estrelas? Que o indivíduo ia entrando assim, a porta abria sozinha, ele passava? Hoje você vai num shopping, a porta se abre sozinha. Ou não abre? Qual a diferença? Naquele tempo, eu falei, mas meu Deus, a porta se abriu, ninguém abriu, ela abriu sozinha. Hoje a porta abre sozinha. Ou seja, é uma coisa tão simples, um sensorzinho, velho. É um sensorzinho de presença que aciona tudo. Mas a gente não podia entender essas coisas no passado. Televisão, imagine só, há 100 anos, você vai ter a Copa do Mundo no Brasil, e aí o mundo inteiro vai assistir aos jogos em tempo real. A voz do jogador, do juiz, da torcida, vai chegar no outro país em tempo real. E não é uma imitação da voz, é a própria voz, é a voz que vai viajar. A voz vai sair daqui, porque ela foi emitida aqui, e ela vai ser ouvida lá, no Japão. Isso não é extraordinário ou não é? E olha que eu estou falando de coisas físicas, porque o som é físico. Agora imagine o mundo espiritual. O mundo físico, queridos, é nada diante do universo. É nada. Então não queira entender os fenômenos e os eventos espirituais aqui registrados a partir de uma concepção matemática. Não queira. Você vai falar assim, mas como pode ser? Eu falei, eu também não sei não. Não. Olha, irmãos, entenda uma coisa em nome de Jesus. Deus. E olha um versículo tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. Ele é muito simples. Mas pensa num versículo difícil de entender. Deus é espírito. Entenda isso. Deus não é psique. Deus não é soma. Não é corpo. E não é psique, não é mente. Não. Uma coisa é ele influenciar a sua mente. Outra coisa é você falar assim, eu quero entender a Deus a partir da minha mente. Você não vai entender nunca. Nunca você vai entender. Tanto é que quando Deus quer falar a respeito de si mesmo para nós, como é que ele fala? E os seus cabelos eram brancos como a neve. Mas isso aí é um antropomorfismo. Quer dizer, é uma linguagem acerca de Deus, que é espírito, numa forma humana. Né? Deus não está a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar, ela está estendida. Aí como é que Deus está com a mão estendida? Pô, que tamanho é Deus? Onde é que está Deus? Quem sabe onde é que está Deus? Quem sabe onde está Deus? Não, onde está Deus? Deus está no céu. A conversa é essa. Está aí dentro. Está no coração dele, ele falou. Os crentes falam que Deus está onde? Por que a gente sabe disso? Quando eles oram, o que eles fazem? Reverência? Não, eles estão querendo receber alguma coisa que vinha de lá. Mas por que não ora assim? Porque ele não está lá. Não, porque quem está embaixo é o capeta. O capeta está embaixo, Deus está em cima. Gente do céu. Deixa eu tirar essa cadeira aqui, eu não estou aguentando falar sentado mais não. Deus está em cima, o capeta está embaixo, porque diz que o inferno é embaixo, o céu é em cima. Aí quem mora no Japão aponta para Deus para baixo. E quem está em cima aponta para cima. E está todo mundo de cabeça para baixo. E para cima. Deus não tem nada a ver com o mundo físico, queridos. Para disso. Irmãos, entenda de uma vez por todas. Deus é espírito. E Davi, sem ter os conhecimentos que nós temos acerca de Deus, nós vivemos na era da verdade, da realidade. Davi no tempo das sombras e figuras. Ele já dizia, olha, se eu subir nas mais altas montanhas, lá tu estás. E se eu descer ao tártaro do inferno, lá tu estarás. Tem como eu fugir de ti? Aí Neemias fala que todo o céu dos céus, e os céus, e a terra, e o universo todo, não pode conter a Deus.
Porque se Deus puder ser contido dentro desse copo, ele não será Deus fora desse copo, porque tem algum lugar, algum vazio o qual ele não preenche. E ele preenche todas as coisas, e todas as coisas não podem contê-lo. O homem nunca vai encontrar a Deus no mundo sensorial. Nunca. Ainda que você só possa existir nele. Aí é diferente. Uma coisa é o mundo físico, subsistir nele. Outra coisa é ele no mundo físico sendo encontrado por você. A Bíblia fala, Jesus falou, olha, Deus é espírito e importa. Como é que você pode traduzir esse importa? Me dá uma outra palavra para colocar no lugar de importa. Eu falo o versículo todo, vocês procuram uma palavra ou uma locução para colocar no lugar dessa aqui. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Ajuda aí. Torna-se, portanto, necessário, não é isso? Que aqueles que o adorem. Olha, Deus é espírito. E aquele que o adora deve adorá-lo em espírito. Razão porque Deus, ao criar o ser humano, o criou dotado de espírito humano, que não é alma. Alma é psique. Espírito é pneuma. É diferente. Vamos falar muito disso no querigma. Na próxima aula já vamos falar disso, que é o Deus da Escritura, né? Enfim. Então, queridos, não queira entender os eventos aqui fisicamente, ou melhor, com a sua lógica humana. Porque a grande tribulação, ouça isso aqui, vai ser um momento em que haverá uma interseção de dois mundos. O que é uma interseção? Vocês lembram lá da quarta série, quinta série? Quarta série, salvo engano. Até a terceira série talvez se estuda os conjuntos na matemática. Aí tem o diagrama, que é aquela bolinha que você faz, não é? Onde você vai colocar dentro o quê? Do diagrama, coloca o quê? Os elementos. São os elementos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Aí quando você pega um conjunto, um diagrama, que é o conjunto com os elementos, e outro diagrama do conjunto, e eles cruzam, aí eles fazem ali um espaço comum entre os dois. Aquele espaço comum é uma interseção. Perfeito? Pertence a um e ao outro. E aos dois ao mesmo tempo, sendo dois, agora são um nesse espaço. Perfeito, queridos? Imagine quando o mundo físico cruzar com o mundo espiritual e gerar uma interseção em que demônios, anjos e seres humanos vão viver juntos. O Espírito está dentro de você. Eu quero saber o que tem no mundo espiritual aqui. Porque você falou sim que é possível isso. Cadê? Cadê a frequência? Você sente? Cadê? O Henrique confunde uma coisa com outra. É porque o Henrique tem uma sensibilidade psicológica muito grande. Eu estou falando da psicologia, quieta. Da psicologia. O Henrique, ele é muito sensível na mente dele. Muito. E tem muitas pessoas, inclusive, que têm experiências psicológicas, paranormais, e consideram que sejam espirituais. E não tem nada a ver. O mundo paranormal, há 3 mundos. Há um mundo normal, é esse que nós estamos. O mundo físico. Perfeito? Eu só consigo contatar o mundo físico a partir dos meus 5 sentidos. É o mundo sensorial. Ponto final. Existe um mundo paranormal. O que é para no grego? Ao lado de. Então, há um mundo, sim, paralelo a esse. Aí você tem razão. Calma. Está aqui, ao lado. Só que o paranormal não é espiritual, é mente. É psique. Telepatia não é espiritual, é psique. Você entortar um garfo com a mente não é espiritual, nem demônio, é psique. Ler o olho do outro, e eu faço isso muito bem, não é espiritual, é psique.
A sua alma está escrita nos seus olhos. A Bíblia fala disso. Então, tem muita gente por aí, tem muitos pastores por aí, fazendo coisa acontecer no meio dos crentes, em nome do Espírito Santo, e o Espírito Santo está muito longe daquilo. É simplesmente o exercício da mente. O potencial que o homem tem aqui é muito grande, não é mundo espiritual, é é ao lado, é paralelo. É possível que alguém perca um ente querido, um familiar, e naquela sua ânsia de ver novamente a pessoa, ela possa projetar do seu corpo uma energia chamada ectoplasma. E essa energia do seu próprio corpo, da sua mente, materializa a pessoa que você tanto queria ver. E você vê. Isso aqui, ó. Isso é estudado em universidades, queridos. Pastor, isso é coisa de demônio. Chega, eu estou me arrepiando, ó. Olha como é que eu estou aqui. Isso é estudado em existem universidades de parapsicologia. Temos que ler mais sobre isso. Já foi o tempo, olha para mim, já foi o tempo em que quando a criança nascia, sabe por que deram o nome, a mulher pariu o menino, falou assim, ela deu à luz. Sabe o que significa dar à luz? Quer dizer que a criança até então estava em trevas, mas não ela, os homens. Por que os homens não ela? Porque até agora ela é obscura para nós. Eu não sei se aí dentro tem um rato, se tem um monstro, se tem um demônio, se tem um lobisomem. Imagine que o ser humano já pensou dessa maneira. Quando essa criança nascia com o pezinho aleijado, torto, pronto. Essa mulher, mãe dessa criança, deve ter tido uma relação sexual com um padre, ou com, quem sabe, um animal, e agora essa criança tem que ser sacrificada. Já pensou nisso? Já pensaram nisso? Que já chegou, imagine comigo, já teve tempo em que a igreja romana dizia assim: negro, mulher e índio não tem alma. E o povo falava o quê? Verdade. Qual que é a lógica disso, queridos? Qual que é a lógica disso? Hã? O povo acreditava. Já foi pregado que a terra era quadrada. E até hoje tem que acreditar. Uma irmã me procurou no final de semana e falou: pastor, ore pelos meus familiares, que agora minha irmã está numa igreja tal lá, que o pastor está dizendo que a terra é quadrada. Eu falei assim, ela acreditou? Acredita, porque ele provou na Bíblia. Eu falei, e qual foi o texto que ele usou para provar? Está lá, ué. Os 4 anjos segurando os 4 cantos da terra. Povo de Deus, vamos nos libertar da ignorância. A religião, sobretudo o cristianismo, foi usada como um instrumento de manipulação de massas. A prova é que um dia desses, vocês mesmos e eu, quem sabe, alguns de nós aqui, já tivemos medo de ir para o inferno, porque jogavam uma bolinha com os irmãos. Vou para o inferno, porque eu te coloquei 2 pedras ali, 2 ali, pegamos uma bola de borracha, e quem chutar a bola naquele buraco vai para o inferno. Não, mas quem aqui já acreditou nisso no passado? Eu já acreditei. E sinuca? Não, sinuca não. A sinuca até hoje vai para o inferno. Irmão, se tem que ir para o inferno é futebol. Ou melhor, é a sinuca. Olha, por quê? Porque a pessoa pega um taco. Olha a ideia da pessoa. Um cabo de vassoura afiado nas pontas. Uma parte mais grossa, outra mais fina. Aí você vai empurrar esse taco nessa bolinha, para essa bolinha bater na outra bolinha, para aquela bolinha cair naquele buraco. Agora vai para o inferno. Qual que é a lógica disso? Onde é que nós estamos, queridos? Quem é Deus para você? O que eu quero dizer com essas ignorâncias todas? Que nós ainda somos ignorantes com respeito ao mundo psicológico.
ou parapsicológico. Somos ignorantes. Hoje em dia tudo se confere ao demônio. Olhem para mim. Está aqui uma coisa, pronto, é o ponto. Até hoje, a maioria dos cristãos evangélicos pensam que a pessoa que sofre de epilepsia tem demônio. Até hoje. Até hoje. Não, pastor, é porque eu vi, ela caiu, ela se entortava assim, igual um Exu caveira, começou a babar. O pastor foi lá e expulsou, o demônio saiu. Não é que saiu, é que a crise passou. Porque a crise passa. Poxa, gente, o que é isso? Mas não. É mais fácil você acreditar que é um demônio do mundo espiritual do que um problema de ordem neurológica. Já está provado. Eu nunca vi demônio sair com remédio. A pessoa está doente, está cheia de demônio, dá um remedinho, pronto. Cadê o demônio? Não, o remedinho passou, sossegou o demônio. Demônio não sossega com remédio, não. Demônio é demônio, remédio é remédio. Perfeito, queridos? Está lá o gadareno. Nem concorrentes conseguiam prendê-lo. Nem concorrentes. Por que não podia prender? Porque era demônio. Hoje em dia você dá um tapa na venda, a pessoa sai correndo de você, o demônio sai correndo com medo. Então tem um mundo físico, normal, sensorial. Tem um mundo parapsicológico, é da mente, telepatia. A leitura da mente. Não é leitura de mente. Quer ver uma coisa? Como é que você pega um celular e você fala aqui? Como é que a sua voz chega lá e no outro lado? Como é que é? Como é que ela vai? Como é que ela vai? Ela vai ou não vai? É uma decodificação ou a voz vai de fato? Decodificação? A voz que você ouve não é a minha? Então a minha voz foi. A minha voz foi. Irmãos, alô? Como é que esse som chega lá no Japão? Como? Me explique. Não tem mistério nenhum. Eu não entendo, não sei explicar isso com propriedade. Mas essa voz, ela pega um canal de uma onda, que vai de uma onda, e aí vem as torres para lançar essas ondas e levando. Satélite, eu sei que chega lá. Não chega? As torres, as ondas, né? Então, aqui tem ondas, Só que isso é físico. Isso é físico. Aí os cientistas descobriram que a minha mente, é psique, mundo psicológico, ele emite ondas. Quando os crentes estão tudo orando, clamando, chorando, ali, tremendo, não estão ali? Eles têm aparelho para medir a espiritualidade da igreja. Porque naquele momento, a emissão de ondas cerebrais no âmbito da fé é verdade. Não, isso é físico. Então vejam, queridos, vejam. Então, e descobriram então, por meio dos estudos da telepatia, que eu posso ficar numa cidade, como é teu nome? O Cadmo, ficar noutra cidade, agora eles vão colocar essas ondas em contato, essas ondas alfa. Quando elas se encontrarem, tem que conseguir conectar uma na outra, como se fossem duas torres. O que eu penso chega lá. Bem, isso aí não tem nada a ver com demônio. Tem nada. Para vocês terem uma ideia, olha para mim. Hoje está engraçado, não tem nada a ver com Apocalipse. Tem tudo a ver e não tem nada a ver, né? Estou falando da interseção de mundos, mas se é para explicar alguma coisa, vamos falar qualquer coisa. Eu estava no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Eu, pastor Moisés, que está bem ali, cadê ele? Está ali sentado. Se eu mentir, você fala. Pastor mentiroso, cala a boca. Viu? Estava o Gilmário, minha esposa, a irmã Emília. Estava todo mundo lá. As minhas filhas, as filhas do pastor Moisés, as filhas de todo mundo. E aí nós estamos sentados lá, tomando um negocinho gelado, estava um calor tremendo. Um negócio gelado, eu falei, um negócio gelado. Você vai ter suco gelado, refrigerante gelado, limonada, tem tudo gelado. Né? Isso. Aí passou quem? Uma cigana.
olhou para mim, posso ler sua mão? Aí eu falei assim, não, eu não acredito nisso não. Ela saiu, mas eu vi aquele olhar tão triste daquela mulher. Eu falei, não, vem cá, volta aqui. Quanto é que custa para ler a mão? Eu falei, não, é R$5. Eu falei, então tá bom. Então lê a minha mão aqui. Aí, me perdoe. Isso foi em Balneário Camboriú. Não foi em Copacabana, Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua gentileza em corrigir o meu equívoco. Isso prova que não é mentira, porque você também estava lá. Na hora, sentado do meu lado, ela leu a sua mão também. Hã? Não, mas eu falei, lê a dele que eu quero ver também. Para ler agora. Aí lê a mão, né? Aí lê assim, ó. Tem uma mulher morena e uma loura que tá... É lógico que na minha vida, tanta mãe, prima, irmã, colega, cunhada, gente de trabalho, não vai ter uma morena ou uma loura? Vai ter. Até porque não existe muita loura no nosso país, mas elas pintam o cabelo e vira loura. Aí falou um tanto de coisa que não tem nexo, mas que é geral, e isso cabe para qualquer pessoa. Ela acabou de ler, eu paguei os R$5. Lê a mão dele aqui agora. Aí pedi para ler a mão do pastor Moisés, ela leu, tal, falou, explicou, tal. Aí quando ela acabou, paga os R$5, pagou. Eu falei assim, agora, eu quero ler a sua mão. Eu falei para ela. E foi surpresa, que eu não tinha avisado isso para o pastor e nem para o Gilmário. Eu não tinha avisado nada. Eu fiz na hora. Ela, minha mão, dá sua mão. Peguei a mão dela, fiquei segurando a mão dela e fui falando a vida dela. E ela segurando para não chorar. Foi cheio d'água. Imagina uma cigana querendo chorar. Não é? E eu tocando nas regiões profundas do ser dela. E ela perguntou assim, mas por que essa minha angústia, você fala disso? Eu falei, porque você recentemente perdeu uma pessoa que você ama muito. Quem é essa pessoa? Ela falou, minha filha. Falando tal. Aí eu dei um banho de adivinhação nela, né? No final eu falei para ela assim, olha, só tem um problema. Ela falou assim, o quê? Eu falei, eu não li sua mão. Eu li os seus olhos. Porque a sua alma está estampada nos seus olhos. Por isso, comece a olhar mais para os olhos das pessoas, que você vai entender melhor as pessoas. O sofrimento, a angústia, as dificuldades. Porque a gente olha mais para o bolso das pessoas do que para os olhos dela. É engraçado, né? Não, ela foi... Na verdade, eu queria mais ajudá-la. Eu fiquei condoído em ver uma senhora daquela idade, aventurando ganhar 5, um de um, 5 de outro. Com uma coisa que ela... aprendeu a fazer, talvez a mãe dela fazia, o tataravô fazia, e foi fazendo, e o pessoal vai ficando assim. Cigano, vai, não tem lugar certo, não estuda, não tem nada, e tem que ganhar a vida de alguma maneira. Você não tem que comer amanhã? Não tem? Aí cada pessoa arruma um meio de ganhar dinheiro. Não vai ajudar essa senhora. Só que depois eu tenho que dar uma lição nela também. Não posso, colaborar com essa impressão de demonismo e de espiritualismo. Não, demonstrar para ela que isso aí é a coisa mais simples que tem no mundo, é isso aí. E que se pode fazer melhor. Quando se olha para os olhos, não para as mãos. Enfim, então o mundo natural é o mundo sensorial. O mundo parapsicológico é da mente, ó. Da cabeça, do seu cérebro. Tem ondas aí, ó. Agora, o mundo espiritual é o mundo sobrenatural. Se é sobre, está acima do natural. É o natural, o paranormal e o sobrenatural. Portanto, Deus, os demônios, os anjos, tudo fazem parte do mundo sobrenatural. Um dia, nesse tempo da grande tribulação, haverá a interseção do mundo espiritual, que é o sobrenatural, e o mundo físico. Aí o Henrique falou, não, mas já aconteceu, é verdade. Quando anjos foram à casa de Ló, e ficaram lá, ou de Abraão, comeram, enfim. Só que isso foram experiências isoladas, individuais e relatadas. Esse da grande tribulação será o tempo em que o mundo inteiro verá. É como se Deus descortinasse o mundo espiritual e nos desse a capacidade, então, de ver e interagir com tais seres, de ser tocados, inclusive, por eles. Eles vão correr atrás de você. Você vai correr deles. Vai ser um tempo terrível. É um tempo em que nós vamos ver muitas coisas. Quem estiver aqui verá.
Quem for arrebatado também verá, porque no arrebatamento você vai entrar em contato direto com o mundo espiritual. Amém? Então vamos lá. Dito isto, capítulo 8, versículo 1. Os irmãos me perdoem aí o labirinto que eu entrei, mas só para esclarecer, não haver confusão. Tudo isso foi para os irmãos entenderem que a grande tribulação será um período de intercessão de dois mundos. Diz assim, olha, capítulo 8, do versículos de 1 a 4. Ou de 1 a 6. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Rapidamente entendendo esse versículo. Cuidado. A maioria dos intérpretes do Apocalipse, quando chegam diante desse texto, houve silêncio no céu cerca de meia hora, eles querem transformar essa meia hora de silêncio num tempo escatológico. Como assim? Não, porque meia hora profeticamente falando equivale a um período que virá quando... Vocês vão ter uma ideia. Tem uma igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia que fala que essa meia hora de silêncio no céu são exatamente 7 dias. Eles calculam, né? Um dia equivale a... Como é que eles fazem? Um dia equivale a um ano. E, portanto, meia hora é um ano dividido por 60 vezes 30. Entendeu bem a lógica? Um dia literal é igual... Não, um dia profético é igual a um ano literal. Estão entendendo o que eles fazem, o jogo? Então, se um dia profético é um ano literal, um dia tem 24 horas. Então, vou calcular agora quanto vale cada minuto. Então, 30 minutos multiplicado pelo valor do ano vai dar uma semana. É mais ou menos essa ideia. Aí, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Isto é, a saber, uma semana. Só para vocês entenderem a manobra que se faz aqui. Aí eles perguntam assim, olha, mas por que houve silêncio no céu cerca de meia hora? Sem piada. Alguns falam que é porque não vai haver mulher no céu dentro desse período. Mas isso é só uma piada de mau gosto. Porque as mulheres quase não falam. Elas quase não falam. Né? Aí perguntam, por que haverá silêncio no céu cerca de meia hora? Ou seja, de uma semana. Sabe o que eles falam? Igreja Adventista do Sétimo Dia. É que Jesus vai sair do céu com os anjos, todos os anjos, para vir buscar seu povo, a sua igreja adventista. Ele vai gastar 3 dias e meio para chegar aqui na terra. Porque ele não vem num rapto, ele vem num cortejo, e todos os mundos vendo ele descendo para a terra buscar a sua igreja, sua amada igreja. Isso se ele saiu lá na quarta-feira, aí é quarta, quinta, sexta. Aí eles pegam a igreja aqui no sábado. A igreja agora vai passar, vai subir. Antes de chegar no céu tem um sábado, não tem? Portanto, se alguém se converteu na semana do arrebatamento e não guardou nenhum sábado, porque se ele se converteu na segunda-feira, tem um sábado mais. O sábado para frente já voltou lá para cá. Então, antes de ele entrar no céu, na ida ao céu, que vai durar 3 dias e meio, porque 3 dias e meio para descer, 3 e meio para subir. Antes de entrar, ele vai guardar um sábado nesse caminho aí, ó. Aí, como é que você pode derrubar isso com uma falácia? Uma falácia. Falácia. Basta dizer, nessa ida aos céus, ele terá transgredido esse único sábado que ele tinha na vida. Porque daqui para lá ele vai caminhar mais de 1 quilômetro, que é a jornada de um sábado. Porque os judeus, num sábado só podiam andar 1 quilômetro. Aí então, parou. Se der mais um passo, transgride. Ai, Jesus, tem misericórdia do teu povo. Pastor, mas aí como é que é esse negócio de meia hora? Silêncio cerca de meia hora. Irmãos, olhem para mim. Essa meia hora não é profética. Não é escatológica. Não, mas como não é? Entenda. Pense no livro que estava na mão do Pai, lá no capítulo 5.
escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro contém os eventos proféticos. Concorda comigo? Está registrado, ou estão registrados nesse livro, tudo o que vai acontecer na última semana, ou que seja, nos últimos 7 anos, de acordo com a profecia de Daniel capítulo 9. Perfeito? Só que para João, no ano 98, 96, nessa época mais ou menos, Deus o arrebatou aos céus e lá esse livro foi aberto por Jesus Cristo. Ou esse livro foi revelado a João. O livro foi revelado. Os acontecimentos foram revelados, mas não aconteceram ainda. Perfeito? Então imagine só, quando diz assim, ó, quando o cordeiro abriu o primeiro selo, João não fala li, ele fala vi. Por que ele diz vi? Porque o conteúdo escrito do primeiro selo é como se projetasse num holograma diante dele, uma tela, e ele visse o escrito acontecendo como um evento. Vocês estão entendendo isso, não? Ele fala, eu vi um cavalo branco e o seu cavaleiro, e ele saiu vencendo e para vencer, e fazia pocotó, 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 pocotó. Foi-lhe dado uma coroa, e ele tinha uma balança na mão. Ele falou, eu vi isso. Mas isso aconteceu? Não, isso que ele vê aqui, ainda vai acontecer. Aqui ele vê numa visão, como que uma antecipação, apenas, eu estou usando a palavra holográfica, mas não tem nada a ver com holográfico, lá é céu. Mas para que você entenda aqui, sabiam que já existe uma televisão? Que é só uma base no chão assim, ó, pequenininha assim. E quando você liga, os LEDs emitem uma imagem holográfica. E você pode atravessar a imagem. Tem um computador, um notebook, o mesmo tablet. Quando você passa a sua mão assim, ele projeta um teclado holográfico. E você digita na luz sem ter nada. E sai tudo direitinho. Se errar, erra lá também. Mas não tem nada aqui, ó. É só luz. Para os irmãos perceberem como que a coisa é complicada. Uma realidade aumentada? Não é realidade, é luz. É luz. Mais nada. Eu não entendo bem. Eu não entendo, a linguagem eu não entendo. Eu sei que é luz. Você vê pessoa falando, conversa, mesma coisa. Enfim. Então João viu o cavalo branco, viu o vermelho, ele foi vendo as imagens, as cenas. Quando ele via, isso foi no céu. Os anjos que estavam no céu também viram. Estava cercado de anjo. E aqui está, no versículo capítulo 8, está a prova de que eles viram. Então os anjos olhavam e assustavam. Você viu? Que coisa. Nem para imaginar isso. E João vendo, os anjos vendo. Aí veja, quando o cordeiro abriu o 7º selo, quando foi que ele abriu o 7º selo? Ainda vai vir ou já foi visto? O acontecimento não veio. Mas quando João teve a visão, quando lá no céu, aqui na terra, por volta do ano 96, quando o cordeiro revelou que os anjos dos céus viram aquela visão com João, o céu inteiro se calou. E João, na sua ideia de mensurar o tempo, disse cerca de meia hora. Cerca porque não tem como contabilizar, não estava de relógio, estava no céu. Mas na sua visão, na sua cabeça depois, quando ele foi escrever, ele falou assim, por volta, mais ou menos, como se fosse meia hora. E por que os anjos silenciaram no céu? Diante da abertura do 7º selo. Tamanha era a gravidade. O céu emudeceu. A solenidade. Nenhum anjo ousou falar palavra sequer. Entendem isso? Então essa meia hora é passado. Não é futura. Quando o cordeiro abriu o 7º selo.
Jesus não vai abrir esse selo de novo. Não. O livro selado quer dizer o seguinte: aqui nesse livro consta a economia escatológica de Deus. O plano de Deus que ele cumprirá nos últimos dias está escrito aqui. Selado quer dizer, ninguém sabe, ninguém tem acesso, ninguém pode. Ninguém. E um dia o Cordeiro, que é Jesus Cristo, morreu e venceu para abrir o livro, ou seja, para nolo revelar, para revelar aos seus servos o que está escrito. Então, quando ele abriu o sétimo selo, quer dizer, quando ele revelou. Ou você pensa que lá no céu tem um livro e tem um lacre com cadeado. Jesus vai lá, vamos abrir esse negócio. Vai buscar a chave, Gabriel, vá. E vai lá, e tá não é essa a chave, eu te falei, rapaz, você não sabe. Vai, pega a outra chave. Aí vai lá, um molde de chave. E vai, essa não é, testando a chave, para abrir o cadeado. Vocês estão pensando que é assim? Mas tem gente que pensa que é assim. Acredita? Esse livro é apenas para ilustrar, não tem livro no céu. Imagina a prateleira no céu cheia de livro. Vai buscar o livro da vida. Ai, aquele livrão. Chega pra sacar, tem que ter 4, 5, 6 anjos para virar a página. Aí, procurando o nome Henrique, não, letra H, A, B, C, G, F, G, H, isso. Agora, agora a letra E, né? Era, até encontrar Henrique. Agora tem vários Henriques. Henrique de quê? Henrique, esse aqui é o Aranha. Porque tem o Henrique Pernilongo, tem o Henrique Percevejo. Esse é o Aranha, né? Henrique Aranha Araújo Ramos. Aí, até chegar no nome dele, Deus está cansado. Bem, consegui. Agora, o livro das obras. Aí, outro livro. Agora, o livro memorial das memórias. Aí, gente. Aí, mas o céu não se atualizou, não? Tá igual o jurídico do nosso país, como é que é o nome lá? Tá tudo no papel ainda. É tanto papel lá nos tribunais. Gente, vamos. Nós estamos na era cibernética. Com uma teclinha, até o Google, quando você começa a digitar a primeira letra, já te dá a opção para você não ter que digitar o resto. E no céu, os anjos ainda estão parando página. Isso porque nós sempre fazemos uma leitura da Escritura. A Bíblia, ela é antropomórfica. O que quer dizer isso? É escrita numa linguagem humana para você entender, mas não tem nada de humano. É divino. Não tem livro. Escreve o nome do livro da vida. Vai buscar a caneta. Lá vem o anjo. Aí Jesus, vai escrever no livro da vida. Aí, escreve. Agora buscar a borracha que ele pecou. Tem que apagar o nome dele. Aí apaga. No nome do Henrique, já até rasgou o papel. Então escreve, apaga. Acabou a borracha, já rasgou a página. Você é meu irmão, você sabe, né? Você é brincando. Aí ele fala assim, e seu nome que nem está lá? O meu pelo menos está e sai, vai e volta, o seu que não chegou lá ainda. Vocês estão entendendo, pessoal? Aí o pastor fala, meu Deus, agora, escreve o seu nome no livro da vida. Aí a pessoa acredita, sai toda feliz. Você acreditou? Pastor, mas não está escrito não? Primeiro que lá não deve ter livro, coisa nenhuma. Deus não precisa de livro. Entenda isso. Mas para você entender, coloca um livro. Não é assim que nós entendemos melhor? Ter um livro quer dizer, seu nome está no registro de Deus. Ele sabe quem você é. E o seu nome foi escrito, fala-se antropomorficamente, antes da fundação do mundo. Não tem que escrever agora. Nesse livro simbólico já foi escrito antes de você existir. E só vão se perder, Apocalipse 17, versículo 8, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Estes cujos nomes não estão escritos adorarão a besta. Você pergunta para a Bíblia, quem adorará a besta? Será que o Henrique pode? Ela diz, não, somente aqueles cujos nomes não foram escritos. Então escreve agora meu nome. Não, os que já estão escritos já estão desde a fundação do mundo. É coisa maravilhosa. Então temos que entender isso. Então, quando João, na sua visão,
Foi lá aberto o selo, ele viu, os anjos ficaram espantados. Ninguém ousou dizer nada diante do que viram. Então vi. Ó, vocês percebem como esse então vi? Olha a ordem dos acontecimentos. Quando abriu, os anjos calaram-se. E então, eu, João, vi. Então não é lá, irmãos, é lá atrás. Perfeito? Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Fica pensando uma trombeta de ouro, né? Bonita. Mas entenda que trombeta aqui é apenas a proclamação de um juízo. Apenas isso. E lhes foram dadas 7 trombetas. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé ao altar. Então imagine, 7 anjos, a quem são dadas 7 trombetas. Vem outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Pausa. Um incensário de ouro. Pastor, esse altar é o altar de incenso ou é o altar de holocaustos? Haja vista que no templo ou no tabernáculo havia primeiramente o altar de holocaustos, depois o altar de incenso. O altar de holocausto ficava dentro do átrio. Não, o de holocaustos, né? O de incenso dentro do santo lugar. Este é o altar de incenso. Como é que você sabe? Não, porque está escrito, ó. Ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Isso porque se acendia o incensário, o incenso, com a brasa do altar. Esse altar que tinha que ficar queimando. Deus foi o primeiro que acendeu esse altar. O fogo. Queimava-se incenso diante do Santo dos Santos. E esse incenso era feito de ervas aromáticas. Subia uma fumaça cheirosa, ó, e entrava para dentro do Santo dos Santos, por cima da cortina, e enchia o Santo dos Santos daquela fumaça. Tudo aqui é figurado. Tudo aqui é figurado. Até porque essa figura, ela se encontra primeiramente como figura lá no Antigo Testamento, quando Deus mandou fazer o tabernáculo, mandou fazer o altar de incenso, e tinha que queimar incenso, e a fumaça tinha que subir e entrar e encher o Santo dos Santos. Aí é dito que Deus cheirava a fumaça, ó, e ficava feliz. Imagina Deus cheirando fumaça. Aí Deus... Mas o que significa esse incenso que sobe? E Deus cheira e Deus se agrada. Olha o que diz o texto. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Isso porque lá no tabernáculo, o altar de incenso ficava diante da arca. Embora houvesse um véu que separava a arca da aliança desse altar de incenso, mas ficava de frente. E agora, então, essa fumaça subia. Agora é dito que foi dado desse altar, pega incenso e coloca no incensário. Olha o que vai dizer no versículo 8. Só para os irmãos terem uma ideia. Versículo 8 aí. Ou melhor, é o versículo 4, desculpe-me, tá? E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos... Então veja o versículo 3 e 4. Quando diz, veio um outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Ele tinha um incensário. E foi-lhe dado muito incenso. Então uma coisa é o incensário, outra coisa é o incenso. E esse incenso foi para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações. Esse altar, e já ouviram aquele assim, irmão, coloca a sua vida no altar. Essa expressão, embora uma expressão correta, mas devemos entender um correto simbólico. Quer dizer, na presença de Deus. O altar de incenso
são as orações. O altar é as orações. É uma vida de oração. E o incenso, agora, é que vai, juntamente com a sua oração, se tornar agradável a Deus. Se você apenas orar sem a fumaça, que é cheirosa, a sua oração não é agradável, ela fede as narinas de Deus. Para que ela seja aceita, minimamente aceita, tem que ser oferecido junto com o aroma do incenso. Pastor, mas o que significa isso? Jesus disse que todas as vezes que nós oramos ao Pai, devemos fazê-lo em o nome de Jesus. Perfeito? Em o nome de Jesus. Ou seja, a nossa oração ela só pode ser ouvida por Deus por causa do seu Filho, dos méritos do seu Filho, da obra do seu Filho. Não existe oração poderosa, como diz na oração. Vamos fazer uma oração poderosa. Não tem oração. A oração não é poderosa, a oração é oração. E ela só pode chegar diante de Deus na força do nome de Jesus. Então não tem oração poderosa, é o nome de Jesus que é poderoso. Não é a oração em si que é poderosa. Você pode jejuar 40 dias. Você vai orar, é poderosa a oração? Não. Você vai orar e no nome de Jesus ela chega lá. No nome de Jesus, não foi porque você jejuou. Para de besteira. Então esse aroma é o aroma da morte e ressurreição. Quando você ora, Pai, eu oro a Ti em nome de Jesus, isso agrada o coração do Pai. Quando Jesus falou para o Pai, antes de Ele descer à terra, quando Ele se encarna, Ele disse, olha Deus, olha o verbo dizendo, olha Deus, sacrifícios e ofertas pelo pecado tu não quisestes. Então Ele revela o que Deus não quer. Antes um corpo me formasse, o que o Pai quer é o Filho encarnado. Por isso aqui estou, no livro do rolo, falando da Escritura, está escrito a meu respeito para fazer a tua vontade. É por isso que quando o Filho se encarnou, em 3 momentos em que se falava da morte e ressurreição de Cristo, o Pai do céu declarou, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Segunda vez, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Este é meu Filho amado. Ou seja, o prazer do Pai está no seu Filho e este crucificado. É por isso que quando você ora em o nome de Jesus, Deus tem prazer. Entenderam? Agora eu pergunto, por que vai começar aqui a grande tribulação? Os anjos estão preparados para tocar as trombetas, que são 7 juízos. E nesse momento em que vai começar o juízo de Deus sobre a terra, vem um outro anjo falando, para, não joga juízo agora não. Pera aí, traz o incensário aqui. Cadê? Eu quero as orações dos santos. Oração de Abel. Oração de Sete, aqui dentro. Oração de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Orações de todos os santos. A oração do Alexandre, da Líbia, do Mildo, do João Batista, do Paulo. A oração dos santos aqui dentro. Essas orações estão lá no 5º selo. Estão também em Mateus capítulo 5. Quando os mártires clamam, até quando não julgas e não vingas o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? Os homens maus mataram aqueles que te amam, que guardam a tua palavra. Quantos não foram mortos? E esse clamor do 5º selo, que é o clamor dos mártires, é também um clamor das eras. Lembra que a Bíblia diz, o sangue de Abel, teu irmão, clama por vingança? E lá em Mateus 5 diz, bem-aventurados os que choram, e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Todos aqueles que têm fome e sede de justiça, eles choram. E o seu choro, o seu pranto, é uma oração, é um clamor, como quem fala assim, o Senhor não vai resolver o problema? Olha quanta injustiça não tem nesse mundo, quanta maldade, quanta perversidade, quanto sofrimento. Então agora, os juízos a serem derramados sobre a terra serão as orações que um dia subiram
agora elas próprias descerão como resposta de Deus na forma de juízo sobre o mundo de Satanás e os homens maus. Olha para o texto novamente e vamos encerrar aqui. 3 e 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então as orações dos santos subiram, às narinas de Deus. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário, que são as orações, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. As orações que um dia subiram, agora elas descem com fogo do altar. É a resposta de Deus a essas orações que agora virá sobre a terra na forma de juízos. Quando o altar foi lançado à terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Entenderam? O incensário sendo lançado à terra, oração que sobe e Deus responde. Portanto, essa oração respondida na forma de juízos não é a sua oração particular, aquela que você orou, Senhor, abençoa minha filhinha para passar na prova. Essa aí Deus já respondeu, é outra coisa. Essas orações dos santos é o clamor das eras, como aqueles que clamaram dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santifica o teu nome. Que o teu nome seja santificado. Isso porque o teu nome tem sido profanado pelo diabo, pelos anjos maus, pelos homens perversos. Então minha oração é que o teu nome seja vindicado finalmente e santificado. Isto é, separado de tudo que é profano, de tudo que é comum. E o teu nome então seja visto, contemplado e adorado no lugar que pertence somente a ti. Esse clamor, porque você não consegue ver tanta profanação do nome do Altíssimo, voltará. Deus vai responder. Essa oração que foi a mesma dos antepassados. Ou seja, todos aqueles que tiverem condição de entendimento da Escritura, de verdade no coração, que fizeram a vontade de Deus desde Abel até então, têm o mesmo clamor que será respondido neste momento. As trombetas, portanto, são os juízos da grande tribulação. Tá bom?